Vamos abrir a nossa Bíblia em Judas. A carta de Judas. Bendito seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor Deus para sempre. Judas 1, versículo 3. Aliás, só tem um, né? Glória a Deus. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive que, por necessidade, escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ó Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os irmãos que têm ofertado na sua casa com seu dízimo e com suas ofertas. Prospera a vida de cada um, meu Pai. Repreende o devorador, abre as portas e ajuda os teus servos a conquistar sobre a terra em nome de Jesus. Também nessa hora, meu Deus, que o Senhor, por amor do seu povo e da sua igreja, nos dá ciência nessa palavra, meu Pai. Isso, meu Pai, através do seu espírito de sabedoria e inteligência, nos dê graça e força, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, entender a tua santa palavra no nome do Senhor. Hoje nós vamos continuar, irmão. Nós mostramos aqueles pontos, alguns pontos, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre esses pontos que Satanás, que a ideologia criou, e como que para eles acontecerem, eles precisam também de ter uma outra luta, uma outra batalha. Como nós falamos primeiramente de Satanás, a teologia que começou lá em cima, mas para Satanás, ele conseguir, como diz, colocar tudo aquilo que ele planejou, que ele planejava nas suas ideias, nas suas ideologias, para destruir o trono de Deus, Satanás, ele precisava lutar. Porque sem luta era difícil para ele vencer. Ele precisava lutar. Mas ele tinha uma arma muito poderosa, que era da sua própria natureza. E que essa arma que ele usou, é usada até hoje, e sempre foi usada porque ela faz parte da origem da ideologia. Era uma arma que Satanás usou, era justamente a mentira. E para Satanás conseguir, lá no céu, convencer aqueles anjos, né, arrumar uma guerra, colocar eles para lutar em favor do que ele acreditava, Satanás, além disso, ele precisava, né, como diz, da mentira que ele precisava para ele vencer, porque diz a Bíblia que Satanás nunca se firmou na verdade. Ele precisou de tempo. Ele não fez aquilo de uma noite por dia, apesar que no céu não existe noite, lá só existe dia, mas não foi no momento. A Bíblia mostra para nós que Satanás foi trabalhando, né? Trabalhando aos poucos com os anjos. Por isso que até no versículo de Ezequiel 28, né? 28, nós até esqueci de falar naquele dia que o primeiro versículo do 28, primeiro, ele fala do rei de Tiro mesmo, é o rei humano.
E a partir do outro, me parece que é o 13 ou 15, não sei, é que ele fala de Satanás. 28, 13, a partir do 13, do capítulo 1, ele está falando do rei de Tiro mesmo. O ser fala que você é um homem, você não é Deus. Mas do versículo 13 adiante, ele já fala do próprio Satanás. Tu estava no jardim de Deus, beleza. Então ele precisou trabalhar. Ele precisou, e lá fala assim, o seu comércio, lá fala de comércios. Que comércio é esse no céu? Que ele precisou trabalhar com esses anjos na mentira. Ele precisou trabalhar. Vamos dar só a conferida, né? É João 8, 44? Oito, 44. Quem achou pode ler. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está vendo? Ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Ele não conseguiu firmar na verdade. Aí a Bíblia fala assim, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele não conseguiu firmar na verdade. E com o tempo, ele foi enganando os anjos. Agora, como ele estava falando mentira, mas como que alguém ia acreditar numa mentira? Para a gente acreditar numa mentira, o que você tem que fazer? O que a gente tem que fazer para acreditar numa mentira? O que a gente precisa para acreditar numa mentira? Falar várias vezes, como eles citaram, até a teologia que eles criaram, né? Falando a mentira várias vezes, vira verdade, né? Mas o que a gente precisa, né, para acreditar numa mentira? Né? Ouvindo, dando ouvido a ela, dando ouvido, né? Ouvindo e dando ouvido, né? Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, a gente só acredita na mentira quando você desacredita da verdade. Só assim. Então, na hora que a gente aceita uma mentira, é porque você perdeu a fé na verdade. Então, aceitar uma mentira não é coisa tão simples assim, não. Você perdeu a fé na verdade. Deixou de crer numa verdade, porque se quanto você crer na verdade, mentira nenhuma funciona na nossa vida. E você vê que Satanás foi justamente o que ele fez. Esse tempo que ele estava lá, ele estava tentando, então, o quê? Desfazer daquilo que Deus tinha falado. Daquilo que o Pai tinha falado. Ele estava lá tentando desfazer isso. Opa, obrigado. Tentando desfazer. Então, quer dizer, o Pai já tinha dado dado os seus mandamentos aos seus anjos, e mostrado para ele que com certeza Deus é sábio, a sabedoria é aluna dele, como que funciona, como que não funciona. E Satanás começou a fazer esses anjos desacreditar de Deus. Desacreditar de Deus. Né? A Bíblia até mostra para nós que a verdade não vem da mentira. Não é isso? Então o que quer dizer? Que primeiro é a verdade. Porque a verdade não vem da mentira. Ela nunca veio da mentira. Ao contrário, a mentira é que tenta contra a verdade. Acha o versículo para mim. Que a verdade ela é primeira. Então Deus ensinou. É assim, é dessa maneira, você tem que fazer desse jeito, é assim que funciona. E Satanás veio e fez as pessoas desacreditar que aquilo que não era daquele jeito. A mentira, igual você falou aí, ela luta contra a verdade, ela luta demais, o diabo guerreia mesmo contra a verdade, por causa de quê? Porque
para ver se a mentira encaixa no lugar da verdade. Justamente. A gente vê nos trabalhos, né? Na pessoa está contando a gente uma coisa, como é que a mentira quer bater de frente mesmo, né? Para vencer a verdade, mas a verdade sempre vai ser verdade. Justamente, né? E como diz até o versículo aí, não podemos nada contra a verdade, mas pela verdade, não é? Então se observa que ele tinha que desacreditar os anjos de Deus. Ele tinha que desacreditar. Porque senão a verdade nunca ia prevalecer, nunca ela ia conseguir. Então tem que desacreditar. Então você vê que um dos primeiros pontos da ideologia é justamente esse versículo aqui, né? Mas tem um outro que as irmãs estão caçando. 2 Coríntios 13:8. Um dos pontos da ideologia é justamente fazer você desacreditar daquilo que é certo. Você tem que desacreditar daquilo. É o primeiro ponto. Vamos lá, mas vamos ler esse versículo aí. 2 Coríntios 13:8. Pode ler que achou. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, mas sim senão pela verdade, né? Os irmãos estão achando ali o outro versículo. Então, a primeira coisa que ele teve que fazer é desacreditar. Desacreditar. Nós vemos que quando veio, né? Quando nós até citou aqui, que era um dos pontos principais, quando Deus faz né, dá aquela sentença a Caim, você viu que automaticamente Caim, o Lameque, filho da descendência de Caim, ele começou a zombar daquilo que Deus estava falando. É um outro ponto para fazer a pessoa desacreditar de Deus, a zombaria. Ele começou a zombar daquilo que era de Deus, não é isso? E a Bíblia até mostra para nós que havia ali cânticos, eles cantavam aquelas músicas zombando de Deus, né? Vamos lá, Gênesis 4, 23, 24. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e o mancebo por me pisar, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Viu? Aqui já vem uma zombaria daquilo que Deus tinha falado. Mas me achou o versículo? Qual? 1 João 2:21. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Então a mentira não, né? Nenhuma mentira vem da verdade. Não vem dela, de jeito nenhum. A verdade é a verdade. Então a mentira ela é contra a verdade. Então vocês observam que aqui primeiramente veio a zombaria, né? Quando Satanás encontra com a Eva para implantar sua ideia lá, ele também desacreditou a Eva de Deus. Fez ela desacreditar de Deus. Fez ela desacreditar. Então, na hora que a pessoa começa a desacreditar, a pessoa começa a zombar daquilo que é de Deus, aí é nesses momentos que a ideologia tem uma força para entrar na vida deles. É nesses pontos. Ali começa ela a entrar na nossa vida. É justamente nessa hora. Porque se nós permanecendo crendo no que Deus falou, não existe ideologia que entra na gente. Mas quando vem a zombaria ela começa a tirar a fé. Ela começa a tirar a fé da pessoa, tirar o valor da palavra. O valor da palavra. Os irmãos podem ver, que quando o povo de Israel, eles tinham não era igual nós, que cada um tinha uma Bíblia para ler, mas aí quando eles iam ler a Bíblia, o pergaminho, né, no passado, as escrituras no passado, que
vocês veem quando aqueles homens iam ler para todo o povo, era uma reverência total. Era uma reverência total, porque aquilo, para eles, era uma coisa muito forte, era Deus falando. Deus falando, além da voz de Deus que vinha lá nos trovão, né, no monte tremendo, balançando os sinais, mas também quando ia ler sua palavra, era menino, criança, jovem, adolescente, era anciões, todos, ali era uma coisa muito terrível, na hora que ou lia o livro da palavra de Deus, né, porque aquilo era algo forte demais. Vocês podem ver que quando Josias, ele leu o livro, Josias entrou em choque, porque a palavra, ela era muito forte, ela é muito forte, né? Ele entrou em choque naquela palavra, quando leu o livro, porque o livro do Senhor, ele entrou em choque, porque, nosso pai, era Deus falando, é Deus falando. A diferença entre o rei Josias e o seu descendente, né, o Joaquim. Justo. Porque o rei Josias, quando leram as palavras escritas, ele temeu muito, ele acreditou piamente e rasgou seus vestidos. Já o rei Joaquim desconsiderou o que Jeremias falou, rasgou e jogou no fogo. Justamente. E acha para mim o Josias, quando acha o livro, a Olga, né? Quando acha o livro da lei, para os irmãos verem como que ele... E depois acha o outro que a irmã falou, que a jovem falou. Bendito é o nome do Senhor. Então, o primeiro passo de Satanás, da ideologia, é ela desacreditar da sua fé. É ela zombar da sua fé. Ela tenta zombar da tua fé. Tenta colocar a pessoa como se tudo aquilo que você acreditou não é nada. É só bobagem. É o irmão que está falando, é a irmã que está falando... Porque, não, como é que ele falou isso hoje? Naquele dia aconteceu aquilo. O outro também acreditou que era isso e deu daquele jeito. É fazer você desacreditar da palavra de Deus. É o passo de Satanás. Porque se ele não conseguir, porque se ele conseguir fazer você desacreditar, acabou. Você vai acreditar em tudo que ele te falar. Achou? Segunda Reis 22... do 11 até o 3. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou seus vestidos, e o rei mandou Ilquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e Aquibô, filho de Micaías, e Asafã, o escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Viram? Quer dizer, quando ele achou o livro, eles tremeram, rasgou a veste, porque sabia que estava escrito na palavra de Deus e ia se cumprir. Não tinha conversa, não tem conversa, vai se cumprir. Entendeu? Mas a pessoa quando começa a desacreditar, é um alvo fácil para Satanás. É um alvo fácil. É onde elas entram, as ideologias entram. Aí ela começa a dominar a vida da pessoa. Né? Conseguiu achar outro? Não, ainda não, né? Hã? Jeremias 36? Vamos lá, Jeremias 36, quanto? Bendito é o nome do Senhor. (36, 22? Jeremias 36, do 22 ao 24. Pode ler, quem achou? Estava então o rei assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão, e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro, e não temeram nem rasgaram seus vestidos.
o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Viram? Então quer dizer, esses aí já é o contrário. Foi lá ler a palavra de Deus para eles, cortou ela, rasgou e jogou no fogo. Quer dizer, estava nem aí, né? Pouco se lixando. Mas para o outro, para Josias, não. Ele tremeu, porque sabia que era Deus falando. Então, esse é o ponto. Satanás conseguiu fazer isso com os anjos, fez eles desacreditar de Deus. Alguns, né? Mas outros ainda, né, continuaram acreditando em Deus, por isso não conseguiu vencer eles. Aqui na terra ele fez a mesma coisa, fez com Adão e Eva, trouxe a zombaria, não é isso? Muitas vezes ele traz os sinais, ele começa a encher de coisas, profecias mentirosas, palavras de Deus mentirosas, que não foi Deus que falou, porque assim vai fazendo você desacreditar. Vai fazendo o homem desacreditar daquilo que é de Deus. Então, quando muitas vezes você vê um profeta mentiroso, um camarada que está pregando a palavra de Deus com mentira, um crente mentiroso, ele é justamente alguém do diabo que está sendo levantado para que o reino de Satanás prevaleça. Eles são pessoas usadas pelo próprio Satanás, querendo ou não querendo. Vou fazer uma pergunta. Realmente, né, eu estava até vendo, a gente vê cada coisa assim, cada uma mais absurda que a outra, e que as pessoas veem aquilo e acabam indo perdendo a fé em muitas coisas por causa de coisas bizarras que as pessoas fazem usando o nome de Deus, né? Mas assim, por que, por exemplo, tem pessoas que, vamos supor, se um falso profeta vier e falar alguma coisa, se alguém entregar uma revelação mentirosa, se alguém pregar na carne, se alguém falar em nome de Deus de forma mentirosa, isso, a pessoa consegue separar essas coisas e continuar crendo naquilo que Deus está falando. Isso não abala a pessoa em nada. A pessoa pode entregar 300 revelações mentirosas, mas se chegar um profeta de Deus e falar de Deus, a pessoa tem condição de crer. 300 pessoas podem falar na carne, mas se chegar um de Deus, a pessoa consegue crer e continuar crendo naquilo e tendo temor naquilo que Deus está falando. E porque outras pessoas, essas coisas, se acontecer muito essas coisas, a pessoa já tem mais dificuldade, começa a desacreditar de tudo, do que não é de Deus e também do que é de Deus. O que tem na pessoa que leva uns continuar crendo, independente se alguém está falando mentira, enquanto outros desacreditam até mesmo da verdade? Porque sempre quando a gente ouve, as pessoas ouvem certas coisas, costuma aqueles profetas mentirosos vêm e traz algo que a pessoa realmente também está querendo. Ele está procurando um engano, ele não quer uma realidade, uma verdade. Ele quer uma mentira, ele quer um engano. Assim, ele queria que fosse uma verdade, mas uma verdade que, né, não fosse totalmente contra ele, a favor dele. Mas não tem, de repente, não tem verdade a favor dele. Então aí vem esses falsos profetas e jogam uma mentira. Aí eles caem matando. Estou falando desacreditar na mentira. Eu falo desacreditar da verdade por causa de quem fala mentira. Um exemplo. Vamos supor que levanta um falso profeta e fala assim: amanhã, a tal hora, vai acontecer isso e aquilo outro. Aí beleza, aí eu acredito. Aí quando amanhã, naquele tal horário, não acontece o que aquele profeta falou. Aí a partir quando eu chegou o horário e não aconteceu, eu falo assim: tá vendo? Esse negócio de revelação, isso não nada de Deus. Porque, tá vendo? Esse fala e não aconteceu nada. O outro falou isso e aquilo. Aí, vamos supor que Deus levanta um profeta dele mesmo e fala assim: tal dia vai acontecer isso. Não vai acontecer nada, porque o outro falou aquele dia que ia acontecer isso e não aconteceu nada. Eu estou falando assim, não é ele acreditar na mentira, é ele desacreditar da verdade por causa da mentira. Você está entendendo? Entendi. Agora vai ter outra pessoa que vai ouvir o falso profeta na hora, se ele não teve discernimento se era ou não era de Deus, mas se no outro dia não cumprir, ele vai ficar naquela palavra. Se não cumprir, então não era de Deus. Mas
Se Deus enviar uma outra pessoa que dá uma profecia de Deus, ele acredita, ele não vai desviar a mente ou parar de acreditar em profecia, em revelação, só porque o outro falou mentira. E já tem gente que, porque o outro falou mentira, ele desacredita da verdade, ele não acredita mais. É que justamente que nós estamos falando. Porque quando vem, vamos supor, vem 20 profecias mentirosas. E a pessoa começou, eu vi uma, e justamente essas pessoas mentirosas, vamos supor que essa pessoa mentirosa, ele não é uma pessoa, aquele irmão, o pior irmão da igreja. Talvez ele é o melhor irmão da igreja. Então ele vem e entrega uma mentira, não é? Não aconteceu. Aí aquele irmão que acredita, que acreditava, ele já fica meio assim. E sempre costuma ser coisas extremas. Coisas extremas. Aí vem o outro, passa um outro dia, aquele mesmo irmão, que era um irmão abençoado, entrega uma outra mentira. Aquele outro irmão que acreditava, não, mas esse irmão era a benção, esse irmão era isso. Aí ele vai ter uma facilidade para começar a desacreditar. Entendeu? Mas no caso, então, a diferença das duas pessoas é porque um crê mais na palavra de Deus e outros crê menos, né? Justamente. Assim, porque igual que eu estou pensando aqui que você falou aí. Porque, assim, a palavra de Deus não fala que o profeta que entregar algo que não for de Deus, não cumprir, você sabe que aquilo é profeta. Justamente. Se você estiver baseado nessa palavra, você vai simplesmente ignorar. Rejeitar. Você vai rejeitar, porque você fala assim, bom, então não era Deus que estava falando, não cumpriu. Mas se Deus falar, eu acredito do mesmo jeito. Já a pessoa que não é muito, crê muito eu falo da palavra da Bíblia mesmo. Ela não crê tanto, não tem aquela coisa mesmo, assim, com a Bíblia. Aí, se a pessoa já entregar uma coisa assim, a pessoa já começa, tá vendo no que fala, que não sei o quê, esse negócio de revelação não existe, isso aí não existe, não sei o quê. Não parece que tem a ver com a fé mesmo na palavra de Deus, né? Que leva uma pessoa a ter facilidade para desacreditar da verdade só por causa de uma mentira, e o outro continuar acreditando na verdade, apesar de todas as mentiras. Justamente, porque para cada um, Satanás usa de uma forma. Deus não vai usar a mesma coisa para um irmão, a mesma coisa para o outro. Aquele irmão que está lá firme, está firme na palavra, está lá firme assim, que eu falo assim, melhor do que os outros, né? E de repente, vem lá, um irmão fala uma profecia. E aquela profecia é algo extremo, porque o diabo não vai usar uma coisinha, uma dor de barriga. Ele vai usar algo extremo, que é questão são posições, como diz, entre vida e morte. Aquela pessoa, aquele irmão que estava até firme lá, estava aparentemente, benção, aquela coisa toda. Ele recebe aquela profecia que o próprio diabo já levantou. Aquilo não se cumpre, ele já vai ter um problema que o seu sentimento está abalado pelo que ele perdeu, e mais a sua crença começa a ser abalada. Ele começa a ser abalada também, entendeu? Então, ele pode, simplesmente, ele pode vacilar um pouquinho na fé. Já aquele outro que tem uma confiança plena, esse aí não. Pode falar o que quiser, pode profetizar o que quiser, né? Pode virar a Bíblia de cabeça para baixo. Ele tem uma confiança plena. Então, ele confia no Senhor de verdade. Então, profeta nenhum, pregador nenhum, ninguém vai tirar isso dele. Mas esses outros, eles podem cair. Foi por isso que Jesus já escreveu, né, o versículo que ele falou, né, Números, né, 5. Se um outro, é Deuteronômio, né? Se um profeta vier e tentar levar vocês, né, fazer um sinal, porque aí você vê, ele vai no extremo. Ele não vai na coisinha boba. Fazer um sinal de descer fogo. Misericórdia. Quem vai falar? Quem vai fazer descer fogo do céu? Ninguém. Ninguém faz isso não, é? Quem é, né? Nem os irmãos mais abençoados estão fazendo isso, né? Ele falou assim, mas não crê, porque se ele foi contra essa palavra, não vai. Porque havia a possibilidade de alguém ir, né? Onde está? Deuteronômio 5? A 13, né? Deuteronômio 13. Primeiro. Depois eu até falar um negócio sobre isso aí. Acharam o versículo? Deixa eu chamar ali, peraí. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar
no meio de ti e te deu um sinal ou prodígio? E sucedeu tal sinal ou prodígio de que te ouve falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e servimos-los? Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amas o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Aqui ainda vai até mais longe, que vai mais longe, né? Ouviu o Diácono Denilson? Ô, pastor, é muito interessante que hoje, quando vem um pregador na igreja, aí o ministério que está fazendo aquele evento, ele coloca a divulgação, que o homem prega, mas aí o que ele coloca mais em ênfase? Não é a pregação, é que o homem revela, que ele conversa com Deus, e muitas das vezes Deus está tentando falar com a pessoa o culto todo, através do louvor, através da palavra, mas o objetivo da pessoa é ouvir a revelação. Fica muito mais fácil o diabo enganar a pessoa, porque ele perdeu, vamos expor, 2 horas de culto, e Deus falando a todo momento, através do louvor, através da oportunidade, através do testemunho, e ele não ouviu a voz de Deus em nenhum tempo, mas ele quer ouvir a voz do homem. Então fica muito fácil o diabo enganar a pessoa. Justamente. Vocês viram aqui, volta no versículo de Paulo, quando Deus falou assim, se vier um sonhador de sonho, um profeta, e vou dizer alguma coisa e tal, para seguir, mas está mandando você adorar outro Deus, ele falou assim, não vá. Vai lá, Paulo, 2, 3. Aqui ele fala um ponto aqui interessante. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor. Então, muito não foi justamente o que nós falou? Quando nós aceitamos a mentira ou o engano, está faltando amor de nós para com Deus. É por isso que nós aceitamos. Viram? Porque eu aceitei o engano, é porque eu não estou acreditando em Deus. Por isso que isso funciona. Enquanto eu permanecer nesse amor, esse amor me dá a obediência. Esse versículo mesmo é para você ver. O profeta ou sonhador de sonhos, ele está mentindo, né? Só que ele deu um sinal. Pensa bem, aí vamos pegar 2 pessoas. Uma pessoa que é muito firmada na palavra mesmo, crê, mas crê sem dúvidas. E outra pessoa que é meio termo. Aí ele deu um sinal. Então, para aquele que é meio termo, o sinal é o mais importante. Justamente. E aí o sinal convence ele. Mas o que está firmado na palavra, a palavra de Deus é mais importante. Se o profeta está dizendo, vamos servir outros deuses, ele, é mentira, porque Deus falou desde o princípio, não servirá outros deuses. Então ele pode fazer chover chuva de fogo, mas a palavra que ele falou está errada, porque Deus falou que não é para servir outro Deus. O outro vai pelo sinal. Justamente. Porque ele não crê totalmente na palavra de Deus. Justamente, tá vendo? Irmã? A Valéria? Eu estava até comentando isso aqui com a Ju, que também tem coisas que a pessoa também quer ser enganada, entendeu? Porque, igual eu falei com a Ju, quando Absalão estava lá, né, usando falsas palavras com o povo, mostrando aquela caridade toda, enganando o povo, né? O senhor pode ver que ninguém foi até Davi para contar para Davi o que estava acontecendo. Um ponto, tá vendo aí? Ninguém contou, ficou todo mundo caladinho, entendeu? Quer dizer, aproveitando a situação do benefício, entendeu? Porque se tivesse um ali sincero realmente com Davi, falou assim, não, mas eu não vou querer o benefício, não, eu vou lá falar com o rei. Então, vamos supor, a pessoa entrega uma profecia, por exemplo, mentirosa. Vamos supor que aquela profecia está corroendo o coração da pessoa. Vamos supor que falando aquilo que a pessoa queria. Se ela está assim, não é melhor ela chegar para quem tem o Espírito Santo e falar, ô fulano, me falou isso, me falou aquilo, mas quando a pessoa não conta, é porque ela também está querendo enganar. Justamente, verdade. Até esse ponto aqui é interessante também, porque você vê, falta de amor, não é? Vocês não lembram, parece que aconteceu aqui no nosso meio. Tinha uns evangelistas aí, né? Que tinha, né, até conversado com a jovem, né? E tal, querendo tirar a jovem, mas e falava, não fala com o pastor, não. Não conta para o pastor, não, viu? Só entre nós aqui. Ué.
que ele estava querendo? Porque sabia que na hora que contasse, ai, mas pode repreender que isso é diabo. É na hora. Mas não conta para o pastor, não. Porque, tá vendo? A mesma coisa que a irmã falou. Não, eu estou fazendo aqui, como a irmã, ninguém queria contar para o Davi. Era falta de amor a Davi, era falta de amor, né? A igreja, é falta de amor a Deus. Isso faz a pessoa ser confundido. É porque não está amando, ele não está crendo como deveria. E até uma questão do cooperador Ricardo, da profecia. A profecia, irmãos, a gente tem que orar a Deus. Você recebeu uma profecia, já vai lá e ora. Ora a Deus. Primeiramente, se ela está contra a palavra, já pode descartar na cara. Não precisa nem de orar a Deus, não, que já a palavra já está falando. Já pode descartar. Mas se é alguma coisa que está vindo, vai lá e ora. Ora a Deus. Né? Muitas vezes a Bíblia até cita, né, que a profecia com o tempo ela vai acontecer. Mas para nós não ser confundido, você tem que orar por quê? De repente você vai ficar esperando o tempo. Mas nunca vai acontecer, vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e você está lá esperando e não acontece. Então você vai lá e ora a Deus, Senhor, esse camarada falou esse negócio comigo, e eu estou, né, posso pensar que realmente foi o Senhor que falou, então para mim não ficar aqui com ansiedade no meu coração, o Senhor revela para mim, é o Senhor ou não é? Né? O Senhor fala assim, não, nem eu não. Não estou falando nada não, viu? Aí você já descarta aquilo e faz de conta que nem ouviu nada. Continua a sua vida. É. Viu? Justamente, né? Quer dizer, quando é de Deus, você pode esperar que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Passou anos, né? Igual o irmão que foi, né, foi revelado, Deus falou, não, vai entrar com a providência aqui, né, naquela época. E de repente, daí a pouco aconteceu, foi coisa pior, né? A irmã, né, a Eduarda, né, foi embora. Que Deus falou que ia acontecer, eu tenho piorando, não é? Mas o irmão continuou na esperança. Até aconteceu o milagre, não foi? E no blasfemou. Eu mantive, né, o que Jesus falou, mas não blasfemei para falar, está demorando. Mas é o dia que chegar. Seja bem-vindo, que vai vir por Deus, né? Justamente, está vendo? Aí o irmão esperou, era de Deus, era. Ele esperou, chegou o momento, passou 5 anos, ou 4 anos, não sei, a bênção chegou. Mas se ele estivesse esperando lá e não fosse de Deus, estava esperando até hoje. Cadê a bênção? Não ia chegar. Eu mudo, verdade. Justamente. Eu quero só ler um versículo, Neemias, sobre essa questão, até que a Ju falou, sobre quando a profecia é mentirosa e a pessoa tem um discernimento de Deus. Pode ler? Pode. Neemias 6, versículo 10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Viram aqui? Quer dizer, o profeta veio, ó, e ele estava numa situação complicada. Eles queriam matar ele. Corre aqui, entra dentro do templo. Deus está falando, você entrar dentro do templo, você salvar a sua vida. Ele falou assim, não, eu não posso entrar no templo. Se eu entrar lá, quem entrou lá no templo e viveu? Eu não posso entrar no templo. Aí você vê, foi logo na palavra. Rejeitou aquilo. Agora ele mesmo está falando, eu vi que não era Deus que estava mandando. Mas se ele entra para salvar a vida dele e entrasse lá, ele ia morrer. Temor.
Justamente. Não tem como ser enganado, né, Pedro? A irmã pediu para eu ler o versículo, depois eu vou comentar uma coisa também. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Uma coisa que eu queria comentar que eu achei interessante, que a irmã Valéria comentou, foi até quando o Jeremias, quando o profeta Ananias, né, que Ananias está falando que ia vir paz, que o jugo, sei lá o que, se aquilo outro, e Jeremias, amém, seja feito, né, que tudo aconteça, mas depois Deus manda Jeremias falar que não ia acontecer nada daquilo, porque tanto quando entra a época do cativeiro, né, quando chega, você lê Jeremias, Ezequiel, você vê que muita gente levantou para falar, não vai acontecer isso, aquilo outro, não, que é paz, que é aquilo outro, né? E o povo, assim, de Israel que já estava no pecado, já estava assim, não, acreditando, porque se eles não estivessem acreditando que os falsos profetas estavam falando, eles não teriam condenado Jeremias, não queriam matar Jeremias, não achar que Jeremias estava doido, porque eles estavam acreditando no que era mentira, porque que nem a ideologia só favorece a gente. Por exemplo, eles falaram, não, a gente não vai ser não, porque isso não é de Deus, não, Jeremias está falando mentira, sendo que a mentira, assim, que eles achavam que Jeremias estava falando era verdade, eles não queriam acreditar, porque para eles estava tudo certo, e isso é algo muito grave, porque a pessoa ela fica dentro daquele complexo dela, onde para ela aquilo está sendo bom para ela, mas ela mesma está sendo destruída naquilo, né? Justamente. Então, vocês observam que é uma falta de amor para com Deus quando você desacredita. A verdade só tem valor sobre nossa vida quando nós desacreditamos. A mentira só tem valor sobre nossa vida quando nós desacreditamos da verdade. Mas agora, como nós falamos, o diabo ele vai chuchando, colocando coisas para tornar as coisas de Deus desvalorizada. Ele faz isso. Isso aqui eu estou só falando, irmão, a preparação para implantar uma ideologia. É preparação. Para fazer as coisas de Deus desvalorizadas. Por isso que, quando nós servimos a Deus, e nós temos a palavra, Jesus falou para nós que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não tem nada de meio termo. É sim ou não. É a forma de um homem de Deus, uma mulher de Deus, portar diante dessa palavra. Por quê? Quando nós passamos fora disso, as coisas vai abrindo o campo para as ideologias entrarem. Vai abrindo o campo para elas. Então a pessoa diz, né? De vez em quando você vê, Deus revelou isso aqui, Deus está falando aqui, Deus está falando aquilo outro. A pessoa vai acreditando, aquilo é 1 ano, 2 anos, 3 anos, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. A pessoa não, a pessoa está ali 3 anos ouvindo aquilo, Deus está falando, e nada está acontecendo, ele começa a desacreditar. Espera aí, esses irmãos que falam, Deus está falando, mas Deus está falando é nada. Começa a perder sua fé. Na hora que ele começa a perder sua fé, a ideologia entra. Aí ela entra. Aí é onde Satanás coloca a cunha dele. E aí ele implanta o que ele a fazer a pessoa desacreditar da verdade, daquilo que é de Deus. Está vendo? Os irmãos falaram isso aí, não tem nada disso. O negócio é o seguinte, a gente tem, aqui na terra, a gente luta aqui embaixo, faz a nossa vida do jeito que nós quer, e Deus lá no céu. Deus está lá no céu. Quando precisar, Ele pode ajudar a gente, Ele nos ajuda, mas não tem esse negócio de Deus controlando nossa vida, Deus falando com nós, Deus guiando nossos pais. Não precisa disso, isso é bobagem. É nós aqui embaixo e Deus lá no céu. Porque até o momento, o irmão acreditou que realmente Deus comanda a sua vida em tudo. Você tem essa fé, né? E Deus faz mesmo. Mas alguém começa a falar um monte de Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, a pessoa vai começar desacreditando. Só que essa descrença, ela gera um problema maior. Porque quando a descrença entra no coração do homem, ele não vai desacreditar só de uma coisinha, ele vai acreditar de um monte de coisa. Muitas outras coisas vão acontecer, né?
Por isso que nós temos, um ministro de Deus tem que tomar muito cuidado, né? Quem profetiza por Deus tem que tomar cuidado, falar só o que o Senhor mandar, para ele não ser usado pelo diabo para tentar implantar a ideologia. Irmão? Não, pastor, é uma pergunta que eu vou fazer. A ideologia, ela é amiga da mentira, né? Ela é baseada na mentira. Elas andam junto, né? Anda junto. Ah, tá. Verdade. É que eu estou pensando para você, gente. Do jeito que o pastor está dando o ensinamento ali, dá a entender que a ideologia, ela é junto com a mentira, né? Ela é justamente a mentira, ela combate contra a verdade. Pedro? Não, eu ia falar que meu avô falou mesmo, né? Que a ideologia, se for para pensar mesmo, a base dela é a mentira. Aí, o que a mentira faz? Por exemplo, você é uma pessoa soberba, você cria uma ideologia daquilo. Você vai se enganar. Aí você vai se enganar através da soberba, você vai enganar por causa da avareza. Aí, a partir do seu engano, vira uma ideologia sua. Então, basicamente, é como se fosse um fundamento da ideologia a mentira, porque você vai estar se enganando a partir daquilo que você não acha certo, da sua descrença, né? Justamente, né? Então, se observa, vamos lá, vamos em pontos-chave. Nós vemos que quando Deus fala fortemente sobre a sua palavra, mas Deus também falou do seu templo. O objetivo da igreja, qual que é o sentido de uma igreja? Deus falou muito sobre isso. No passado, Deus estabeleceu, você pode ver que o povo de Israel, quando sai do Egito e eles começam a andar, a igreja do Senhor andava junto com eles, porém em tendas. Mas chegou o momento que Salomão quis fazer o templo, então o Senhor falou assim, Salomão disse, que esse lugar aqui seja o lugar onde nós vamos adorar a Deus. Não havia outro lugar, era naquele lugar, todos que descer para lá. O que nós lemos ontem, apareceu o Jeroboão, né? Já queria arrumar um outro lugar para adorar a Deus, criando suas ideologias de um outro lugar. O que ele queria dizer? Que aquele templo lá não tinha nada a ver que era o lugar de adorar a Deus. Podia adorar em qualquer lugar. Não é isso? É o que nós vemos hoje. A mesma forma. Quer dizer, não tem esse negócio que eu tenho que ir lá para Deus adorar a Deus ali ou adorar a Deus aqui. Não. Adora a Deus em qualquer lugar. É uma ideologia. Em qualquer lugar adoro Deus. Porque aí Deus, né? Deus está comigo. Outros já falam, eu mesmo já sou a própria igreja. Não é? Eu sou a igreja. Eu não preciso ir na igreja não, porque eu sou a igreja. Onde nós estamos vendo a ideologia do desigrejado aí. Não é? E quer dizer, na igreja é o seguinte, não, na igreja sim, não quer dizer que as coisas da igreja é santa não. Não, tem nada disso não. Isso aí, não, é a igreja, está ali, não sei o que lá mais, mas não quer dizer que isso tudo é santo não. Então quer dizer que a pessoa já começa. Quando você vem para um altar, aonde você tem a ciência que o altar é santo, você não sobe de qualquer maneira. Você não sobe de qualquer maneira. Você pensa duas vezes, opa, não dá para subir no altar não. Quando você já começa a desacreditar, bobagem, só tem nada a ver uma coisa com a outra, ali é só um pedaço de terra, com uma madeira lá, a gente sobe lá em cima, que tem nada a ver, tanto que não é, que eles até tiram daqui, depois muda para outro lugar, aí muda para outro lugar, e muda para o outro, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. As ideologias vão entrando, elas vão entrando no coração do homem, mas quando o homem começa, não, ela é santo. Agora, muitas das vezes você está num altar, ele é santo, a igreja está aqui, é santo. A igreja sai daqui, muda para outro lugar, lá onde é que ela ficar, vai consagrar aí de novo, ele é santo. Lá onde é que estiver, todo lugar que foi, ele é santo. Igual o tabernáculo, né? Não andava de tenda em tenda, para cima e para baixo. É onde que eles parava, ali estava o templo. E ali era santo. Não podia, a mesma regra. A mesma regra. Né? Então isso, a pessoa vai desacreditando, começa com a zombaria, né? Vai zombando da palavra de Deus, dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Né? Vai zombando, e as pessoas vão desacreditando, e as ideologias vão entrando. A ideologia vai entrando no coração deles.
É. É. Não tem mais temor nenhum. Justamente. Porque uma coisa, irmão, as coisas parecem que é simples, mas não é. É como diz, né? Igual eu estava falando com os irmãos, é a mesma coisa da engrenagem. Você tira uma para as outras. Só que a pessoa pensa que é só a grande que funciona. Não. Tem uma pequenininha lá que, quando ela foge, ela para tudo. Então, você vai perdendo o temor de Deus de um lado, elas vão entrando. Elas vão entrando. Aí quer dizer, a sua oração já não tem muito sentido mais. Por quê? Quando você chegava na casa de Deus e dobrava o seu joelho, naquela fé que o Senhor está te ouvindo, né? Que Deus está te ouvindo. Então quer dizer, você sentia aquela graça, aquela glória, aquela autoridade, aquele poder de Deus, né? E ali as coisas aconteciam. Aí eles começam a zombar. Para que isso? Começam os ensinamentos. Não é por muito falar que será ouvido, né? Tem nada disso, gente. Deus não está caçando sacrifício, né? Deus quer obediência. E aquela coisa toda. E as pessoas vão ouvindo aquela zombaria, né? E acontece o extremo, que muitas vezes a pessoa não entende. Acontece uma coisa grave. Aí você começa a pensar, tá vendo que a sua oração valeu? Valeu nada. Aí você começa a desanimar, perder a fé. Aí a ideologia entra. Ela começa a entrar no coração do homem, né? Então, quer dizer, enquanto você acredita, está acreditando naquela fé, quer dizer, naquele verdadeiro amor. Por isso que Jesus falou assim, volta o primeiro amor, porque é amor mesmo. A obediência é amor. Volta ao primeiro amor. Então, quer dizer, quando você estava ali naquele amor para com Deus, você estava vendo Deus balançar o mundo. Mas foi perdendo aquele amor, agora acabou, a sua oração já não é tanto mais, você já não vê mais Deus ali falando nada, já não sente mais, já perde a graça de orar. Negócio de ler a Bíblia, você já perde a graça de ler a Bíblia. Entenderam? Perde a graça no jejum, bobagem, não precisa disso não. Estou passando mal danado e meu corpo não está muito bom nada. Esse negócio de jejum, jejuar para os outros. Estou aqui jejuando, o cara não quer nada que eu adorei, ficar jejuando para a vida dele. Eu não, ele se vira para lá. Tudo isso foi ideologia que foi entrando. Só que, na verdade, a pessoa não sabe que quando você estava lá jejuando para os outros, você estava fortalecendo a sua fé. Você começou a parar de orar para os outros, sua fé foi caindo. Aí agora alguém vai ter que orar para você, porque você nem consegue orar para os outros e nem para você também. Nem para você mais. Então, quer dizer, e o diabo sabe, né? Irmãos, a interpretação da Bíblia, esses mestres e doutores que apareceu nos últimos dias, que Satanás levantou eles, foi justamente para tirar o amor do crente para com Deus e implantar ideologia neles. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, e aí você chega no lugar e fala, seu irmão, aqui está escrita a palavra, essa palavra está dizendo, ó, não faça. Não, irmão, isso aí não é bem assim, não. Isso aqui não quer dizer bem assim, não. Essa palavra, irmã, misturada com essa, misturada com aquela, ela está querendo, não é que não faça. Não é bem assim, não é que Deus vai punir. Nisso aí você vai desacreditando. Você desacreditando, o diabo está lá, pertinho, para julgar a seta. E a Bíblia fala que Satanás levantou pessoas para fazer, sabe? Do mesmo jeito que ele fez no céu, ele fez com a Eva, ele fez no tempo de Jesus usando os fariseus, e no nosso tempo é a mesma coisa. Isaías profetizou sobre eles, vamos lá. Isaías 32, 8. Mas o nobre projeta coisas nobres e, pela nobreza, está em pé. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouve a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras,
inclinai os ouvidos às minhas palavras. Volta aí, 32:8. Vê na Bíblia, na nossa Bíblia. Nossa, não, que nós usamos, né? Isaías 32:8. Mas o liberal projeta coisas liberais e pela liberalidade está em pé. O liberal, e aí fala nobre, né? Engraçado, tem uma diferença. Mas lá na Bíblia, né, que nós usamos, fala, o liberal projeta coisas liberais. Então tem alguém que é liberal e projetando coisas liberais. Entendeu? Coisas liberais, aquele negócio. Eu sou uma pessoa, como eles falam de uma visão ampliada, né? Não, os irmãos é mente fechada. Não, nós somos com a visão ampliada. Então quer dizer, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui também não tem, isso aqui também não tem. Aí a Bíblia dizendo, liberais projetam coisas liberais. Por ir pela liberalidade, que fala na outra Bíblia, está em pé. Por isso que ela está em pé. Ela continua. Se nós olhar o que Paulo fala a Timóteo, ele fala, levantarão doutores, não é? Vamos lá, 5:3. Ah, sei. Fala aí. E não aceitarão a doutrina. Porque virá tempo em que não 2 sofrerão. Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Viram aqui? Formarão doutores. Olha Isaías dizendo, liberais com projetos liberais, não é? Formarão doutores, quer dizer, ia formar alguém especializado, né, na interpretação da Bíblia, porque eram pessoas que estão justamente vivendo uma vida já de iniquidades, para eles incentivar os outros a andar na iniquidade. E com isso, o que ia acontecer? As pessoas iam se desviar da verdade. E desviando da verdade, a ideologia torna notório na vida deles. Ela faz a festa na vida deles. Porque ela é contra a verdade. E você desviou da verdade, acabou. É a mesma coisa, né? De você estar sozinho no meio daqueles que querem te derrotar. Não tem ninguém para te defender. Né? O Paulo? Eu lembrei aqui de 2 versículos. Primeiro foi o Malaquias 1:6, que está falando sobre a questão do pessoa desagradida da palavra, né? Aí depois começa até a desprezar. Eu lembrei do Malaquias 1:6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz os seus exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis, e que desprezamos nós, teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, e que te havemos profanado nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificar, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Olha, apresenta ao teu príncipe, e terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz os exércitos. E o outro foi o 2 6, 2:23, da questão da zombação, né, das crianças do bando de Eliseu. Pode ler? Pode ler. 2 Reis 2:23? 2:23. Então subiu dali Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, e zombavam dele e diziam, sobe calvo, sobe calvo. E vendo ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Viram aqui? Quer dizer, lá eles começaram a mostrar para as pessoas que as coisas de Deus não eram tão santas assim,
podia oferecer animal de qualquer maneira, podia, o altar não era de qualquer maneira. Começou a ensinar, e quem estava ensinando isso? O sacerdote. Então, quer dizer, foi perdendo o valor. A um ponto do próprio Deus dizer: por que vocês estão desprezando meu altar? Né? Vocês estão desprezando meu altar. Agora aqui é o que nós falamos. Quando Eliseu permite, né, ora para que aquelas ursas comam aquelas crianças, aqueles adolescentes, porque ele estava zombando do homem de Deus. Sobe calvo, sobe calvo. Agora, que camarada querer zombar de um homem de Deus? Que era justamente para já perder o temor sobre um homem de Deus. E quantos hoje Satanás tem feito isso para tirar dele o temor? Ah, é o irmão, está falando? É aquele irmão lá. Ah, o irmãozinho, não é isso? E muitas vezes Deus está usando a irmã para trazer, para transmitir a sua palavra, e ele despreza a pessoa. Por qual que é o objetivo? Você acha que é por causa da pessoa? Não. O objetivo é por causa da palavra que a pessoa fala. Porque o negócio do diabo não é contra o ser humano, ele é contra a palavra de Deus, que está em nós. Então tenta desvalorizar o sacrifício. Vocês viram que hoje, o que eles fizeram? Colocaram as ideologias. O jejum, mudaram o jejum. Agora o jejum não precisa ser jejum, né? Agora é propósito, você precisa de jejum, você pode fazer o jejum de 2 horas e pode tomar água, não tem nada a ver, porque a gente não pode ficar sem água. Não sei como é que eles fazem para ir no Belo Horizonte, porque dentro do ônibus não tem água, né? E é quase 2 horas daqui lá em Belo Horizonte, ele não vai parar para você tomar água em lugar nenhum. Como é que vai beber água lá dentro do ônibus? Como é que eles fazem? Não sei como eles fazem, né? Então quer dizer, o jejum, a oração como que deve que ser, não tem mais essa oração de ficar aí orando igual bobo, não é isso? Implantando todo tipo de ideologia para tirar a fé genuína do crente. E muitos crentes não estão percebendo, e eles estão perguntando: meu irmão, será porque eu estou andando fraco na fé? Por que eu não estou conseguindo entender as coisas de Deus? As ideologias que estão aí. Santa Ceia. Justamente. Tem lugar que já está tomando o vinho mesmo, né? Com álcool e tudo. Tem uns que já tomam com álcool e tudo. Justamente. Outros não acreditam que aquele vinho é transformado no sangue de Jesus. Isso aí é uma ideologia implantada há muitos anos. Não é isso? Implantada há muitos anos. Outros lançaram a ideologia da Santa Ceia, que todo mundo pode tomar, porque ela é para purificar todo mundo. Santa Ceia é para isso. Então, quer dizer, estão vendo? Mas por que elas foram entrando? Elas foram entrando porque aqueles que ministravam a palavra verdadeira começou a interpretar ela. E aí, de interpretação para interpretação, cada um foi interpretando e vai interpretando, que chega a um certo ponto que não tem nem como interpretar mais. Batismo nas águas, porque já não é mais santo. Você viu quando a gente vai batizar, era aquela coisa santa. Não, o batismo, nossa, é um compromisso com Deus. Não, hoje não, chegou na igreja, já vai lá e moe o sujeito. E joga ele dentro da água lá e pronto, já está batizado e pronto, morreu a história, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tudo elas foram entrando. Foram entrando por quê? Porque a porta foi aberta. A porta foi aberta. Justamente. Fazendo a banheira, porque não pode. Engraçado, né, irmãos? É engraçado. Está fazendo a banheira porque é muito sacrifício da igreja. Pegar as pessoas, levar na lagoa, batizar, que é um sacrifício. Então, né, não, Deus não está caçando sacrifício. Vamos fazer a banheira dentro da igreja para nós batizar as crianças, não é? Mas no final de ano está todo mundo indo lá para a praia. E a praia é bem longe. É muito mais longe que aqui, não é? Vai todo mundo para lá, tranquilo, não tem sacrifício nenhum, gasta um dinheirão danado, não tem sacrifício. Mas para a coisa de Deus, tudo é um sacrifício. Tudo é sacrifício e um problema. E Deus não quer sacrifício, né?
Deus não quer sacrifício, quer obediência. É obediência, e é obediência que eles não estão tendo mesmo. Para eles é um sacrifício danado ali na lagoa, né? Então, o que vocês estão entendendo? Elas foram entrando, irmãos, e está tirando a fé de muito crente. Está perdendo a comunhão. De vez em quando você vê alguém reclamando, irmão, meu culto está difícil lá na igreja. Nossa, a gente está custando suportar 1 hora de culto. Tem lugar que já até abaixou, tem lugar que só 40 minutos, né? Porque já está difícil ficar 1 hora lá no culto. Mas por causa de quê? As ideologias que foi entrando na igreja. A gente vê que, eu vou falar o nome, né? Mas o missionário, ele, quando a pessoa ela estava sofrendo com opressão maligna, ele repreendia o diabo e tal. Você vê que hoje eles mandam as pessoas procurar o psicólogo, o psiquiatra, Justamente. isso da própria igreja. Então você vê que hoje as pessoas elas nem acreditam mais que é uma opressão, que o diabo está atacando. Elas vão mesmo porque estão sendo orientados. Eles dão assim um período na rádio, uma vez que eu ouvi. Eles falam mesmo, faz campanha contra o suicídio e manda mesmo a pessoa procurar um psiquiatra. Isso aí, outro ponto. Para quê? Desacreditar a pessoa, a fé dele. Para desacreditar, não é isso? Ideologias que entraram. Porque hoje você já vê que hoje está um problema maior, tanto para o pastor da igreja como para o membro. Porque o pastor pensa assim, ou ele fala com o membro, alguns. Ô irmão, não, irmão, você está passando isso, está difícil, irmão. Vamos fazer um jejum, vamos entrar num propósito aí, nós aí, vou entrar junto com o irmão, para o irmão, né, para Deus mudar isso aí. Não, irmão, aí você ora lá, porque, né, pastor, só ora lá, só faz, né, porque, né, não, Deus, né, porque ele não quer entrar também, não. Eles não querem, não. Não, ele quer que o outro faz o sacrifício. E os pastores também estão pensando, eu não quero fazer sacrifício para ninguém, não. Ele não quer nem eu, procura o psicólogo. Entenderam? Porque ninguém está querendo nada com a dureza. Mas por que? Faltando fé do pastor, fé do membro, está tudo faltando fé. E por que está faltando fé? As ideologias foram entrando. Eles já acham até bonito. Estou lá no meu psicólogo, passei lá no meu psicólogo, que não sei o quê. Eles estão achando bonito isso, como fosse coisa chique. Como fosse chique, você está lá no psicólogo. Você está com problema, meu filho. Você não está bem para o seu lado, não. Tem até ruim para o seu lado, casando psicólogo. Mas eles estão achando isso legal, não é? Meu médico, estou no meu médico aqui, não sei o quê. É chique. Ideologia. Isso aí é crente. E o problema, sabe o que é? Como a irmã falou aqui, aqueles crentes que já foi labareda de fogo. Agora eles já aceitaram isso. Estão aceitando que eles não têm mais força para orar, né? Eu, na verdade, tenho uma dúvida, né? Uma dúvida e uma pergunta. Por exemplo, Satanás, ele é muito sagaz, né? Querendo ou não, ele vai chegando de fininho até ele conseguir implantar o que ele quer e fazer a vontade dele na pessoa, né? Aí, por exemplo, tem uma pessoa que ela, por exemplo, lê a palavra, né? Até uma pessoa muito... que está, por exemplo, em um foco com Deus, digamos assim. O espírito do engano é um espírito também muito forte, né? Se a pessoa ela não vigiar, ela engana, invade a mente da pessoa e faz um estrago. O Satanás ele pode usar essa questão dele ser sagaz para implantar alguma coisa quando o irmão está no foco? Ou o irmão que está no foco ele já percebe e já repreende? Não, igual nós falou. Satanás, para cada um, ele tem um tipo de uma maneira de agir. O irmão é mais espiritual, ele vai arrumar uma maneira espiritual para te derrubar. Né? Espiritual ao contrário, né? O outro é mais carnal, ele vai usar uma coisa na carne para te derrubar. Então ele está sempre ali, né? Vai usar as armas que está necessária. Só que todos eles que cair, é o que nós acabamos de falar aqui. Aquele irmão que está na benção, mas quando ele deixa o diabo enganar, é porque está faltando amor para com Deus na vida dele. Ele perdeu um pouquinho do amor. Por isso que o diabo chegou e está fazendo a arruaça. Porque enquanto ele permanecer firme nesse amor, que a Bíblia fala, né, que é o primeiro amor, não tem demônio. Pode vir quem quiser. Até nós estávamos comentando que as pessoas pensam que até que o diabo é mais forte que Deus. Porque acontece tanta coisa que parece que ele é mais forte. E ele não é, nunca foi. Nunca foi Deus que criou o querubim, né, que virou o diabo.
E nunca foi. Mas por que muitas vezes acontece? Porque a pessoa perde a fé. Aí ele cria força, né? Ai, Macarim. Você falou aí a questão, eu achei assim, muito interessante mesmo, essa questão da pessoa acreditar na mentira, porque ela desacreditou da verdade, né? Isso aí, tipo assim, para mim foi extraordinário, né? Amém. Porque é verdade. Uma coisa que eu estava até aqui pensando, uma coisa que eu sempre falei, até falei com os irmãos que, né, perdeu, né, a mãe, a esposa e tal. Eu falei assim, olha, uma coisa que eu sempre falo, e os irmãos sempre veem eu repetindo isso, é que para você vencer qualquer situação, você tem que estar firmado na palavra. Você tem que crer mesmo na palavra. Se você crê mesmo na palavra, você vence qualquer situação. E isso sempre esteve no meu coração, sempre, sempre. E aí eu estava aqui, eu comecei até a me emocionar, porque eu lembrei que, assim, eu fui criada num lar cristão, nasci num lar cristão, e minha mãe, ela sempre acreditou muito na palavra. E de alguma forma, ela transmitiu isso para a gente. Entendeu? Então, eu sempre via a Bíblia como... Mesmo que eu não lesse, né? Eu não era muito de ler e tal. Depois que eu fui... Eu li um pouco, gostava muito da palavra, sempre gostei muito da palavra, mas, assim, não lia, né? Assim, não me dedicava à leitura da palavra, assim. Lia, até que lia, até lia. De vez em quando eu pegava, na minha rebeldia, eu lia um cadinho. Mas, assim, eu sempre criei muito na palavra. Criei muito. E tanto é que e isso faz diferença, sabe? Faz muita diferença. Eu fiquei emocionada porque eu agradeci a Deus, porque eu sempre tive essa crença, eu sempre fui uma pessoa mais crédula, entendeu? E eu vejo que às vezes tem gente que é crente, eles têm mais dificuldade porque eles são mais incrédulos do que crédulos. E eu sempre tive uma mais facilidade para crer do que para duvidar. Entendi. Então, eu fiquei emocionada, que eu agradeci ao Senhor por isso. Eu acredito que é pela instrução, né, pelo aquilo, como que eu fui criada e tal. Claro que também é a escolha da gente, né? Que o pai pode ensinar o filho o que ele quiser, mas se o filho tomar outro rumo, né, aí é outras coisas. E assim, eu sempre já falei aqui que muitas das vezes eu pegava a Bíblia e lia certos versículos, e aí eu ficava assim... Pensa assim, nossa, mas por que Jesus falou isso? Nossa, mas o que significa isso aqui? Igual aquele versículo que eu falei, que eu cheguei em Efésios, falar, é Deus que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Aí, na hora que eu li assim, vem assim na minha mente, assim, uai, mas, nossa, mas, assim, se for do jeito que eu estou pensando aqui, que eu estou entendendo, então fica estranho, porque fica parecendo, assim, que Deus opera todas as coisas. Então, se a pessoa não querer, né, se ela não querer, é porque então Deus não operou nela. Vem esse pensamento. Entendi. Se ela não querer, é porque Deus não operou nela. Porque se é Deus que opera o querer, então, não quis, eu não tenho vontade. Então, Deus não operou nela. Aí eu fiquei assim, e ele opera o efetuar também. Não consegui fazer. Então, não consegui fazer, então, porque Deus também não operou o efetuar. Aí eu fiquei confusa naquele momento. E pensei assim, não, mas aí as pessoas poderiam até se justificar e aí Deus seria até, ia parecer injusto, porque então se a pessoa pereceu porque ela nunca quis, ela nunca conseguiu, então, quer dizer, a culpa é de Deus, porque não foi Deus que operou. Justamente. Né? Deus não operou nela. Aí só me vem esses pensamentos. Só que na hora que me vem esses pensamentos, é isso que eu estou te falando aqui, que você crer na palavra faz a diferença. Só me veio esse pensamento, uma dúvida na compreensão do que ela realmente significava. Eu entendi que parecia isso, mas eu nunca acreditei que fosse isso. Você está entendendo? Entendi. Eu pensei assim, não, mas isso não é. Está parecendo isso, mas não é. Por que não é? Porque Deus não faria uma coisa dessa. Porque eu aprendi pela palavra que Deus é justo. E eu acreditei nessa palavra. Então, eu podia ver qualquer versículo que parecesse que Deus era injusto, por mais que eu ficasse em dúvida quanto... O que significa isso de fato? Porque parece que significa isso.
Mas isso aí não moveu minha fé e fala, nossa, então Deus é injusto mesmo, então, entendeu? Vou perder a fé em Deus porque se ele não operou. Não, eu só pensei, aí na hora eu falei com Deus assim, Senhor, parece isso, aquilo outro, mas eu sei que não é. Eu sei que não é, porque senão vai confrontar com outros textos. Vai confrontar com outros inúmeros versículos que existem, que fala que o Senhor é justo, que fala do livre-arbítrio, não na palavra livre-arbítrio, mas que mostra o livre-arbítrio do homem. Só não estou entendendo esse versículo aqui, mas eu sei que não é o que eu estou pensando. Então, eu quero que o Senhor me revele o que de fato é. E beleza, falei, bola para frente, continuei lendo, não parei ali, não fiquei remoendo aquilo nem nada, e só pensei assim, uma hora Deus vai me revelar essa palavra. E aí, dito e pensado e feito, né? Passou um tempo, e um belo dia, quando eu fui ler essa palavra, o Senhor me revelou que não era isso, que o Senhor opera o crer tocando no homem. Né? Ele toca no coração do homem, vem uma palavra, vem um louvor, ele toca para despertar o querer do homem, entendeu? E aí, se o homem der lugar, se o homem se permitir, ele gera força nele para ele conseguir executar aquilo que Deus tocou no coração dele. Justamente. Entendeu? E aí eu entendi. E aí outras coisas, por exemplo, quando Jesus falou com Nicodemos, né? Quando Jesus falou com aquela mulher cananeia, daquela maneira que parecia meio brusca, meio... Nossa, parece que deu uma patada. Eu falei, nossa, Jesus, mas por que o senhor deu uma patada nessa mulher? Não, por que o senhor falou assim com Nicodemos e tudo? Só que isso eram coisas que só passavam na minha cabeça, mas não me gerava aquela dúvida real mesmo de questionar a conduta de Deus. E sabe por que nunca me gerou isso? Porque eu sempre criei muito na palavra. Então, eu sabia que Jesus, por mais que parecia estranho, mas deve que tinha alguma explicação, entendeu? E depois Deus fez me entender que ele estava agindo aqui por causa de coisas que estavam dentro do coração do... esqueci o nome da agora, fugiu? Falei agora, Nicodemos. E da mulher cananeia, porque a gente olha e vê ali, você sempre supõe que a pessoa seja boazinha, que a pessoa esteja de outra forma, você meio que sempre advoga a favor do outro, né? E aí Deus mostrou que não, que tinha um objetivo dele falar aquilo, porque eu não vi o coração da cananeia e nem vi o coração do Nicodemos, e nem sabia o pensamento que estava ali. Então, assim, e por eu não questionar, sempre Deus vai mostrando, vai revelando. Eu posso ler um versículo aqui e eu não entender e parecer que está falando assim, parece que está favorecendo os espíritas. Bem que os espíritos tinham razão, olha aqui o versículo, entendeu? Nossa, os budistas falou aqui, tem um versículo que parece que corrobora com o que eles falaram. Só que assim, eu não vou, tem crente que não, tem crente que às vezes um versículo, uma pessoa vai na porta dele, bate lá e começa a falar, mostrar versículo e falar que é isso, que é aquilo outro, esmudamente. Quantos crentes de igreja doutrinada, eles foram para seitas? Para seitas, aquelas seitas, que, né, os irmãos já até sabem, aquelas que veem na porta todos os domingos, né? E assim, você sabe, né? Na sexta. Então, assim, eu já vi crente de igreja, assim, doutrinada, passar para uma outra religião. Teve uma irmã da Igreja Deus e Amor, que ela virou católica de novo. E começou a adorar santos de novo. Então, você vê que assim, a pessoa está ali, mas ele não tem aquela fé genuína de verdade na palavra de Deus. Entendeu? Então, se ele lê um versículo que parece que está falando alguma coisa, ele fica nutrindo aquele negócio e daí começa a ficar com dúvida em Deus, começa a desacreditar de Deus, começa a questionar a palavra. Entendeu? Então, quer dizer, existem dúvidas e dúvidas, né? A dúvida que eu tinha era uma dúvida assim, eu não estou entendendo o sentido, eu queria entender o que significa isso, eu não estou entendendo esse sentido. Com certeza não é o que passou pela minha cabeça, porque se for o que passou pela minha cabeça, então vai estar contradizendo outros textos, né? Então não é. Então eu quero que o Senhor me mostre. Agora, a outra dúvida é a pessoa assim, mas não sei, viu? Não sei, porque olha aqui, está escrito isso aqui, entendeu? Mas também tem aquilo outro.
esse tipo de dúvida é isso aí que faz muito crente encher a mente de ideologia, porque a pessoa sempre é incrédula. A tendência da pessoa é mais desacreditar do que acreditar. Justamente, é verdade. Então, irmãos, como diz, faltou a crença, faltou o amor, a ideologia vai tendo força, né? Foi igual a irmã, né, até contou, a irmã Karine, né, contou que ela tinha algumas questões de ideologia. Enquanto as ideologias eram fortes, a palavra não entrava. Não entrava, ela não entendia, né, que ela já contou para nós, não entrava. Quando ela começou a acreditar na palavra, as ideologias começaram a ir embora. Porque não funciona as duas. Uma é crença e outra é falta de crença. Então, quer dizer, né, um foi fugindo, né? A irmã está até aí, né, irmã? Foi fugindo e, quer dizer, entrou a palavra, a ideologia vai embora. Entrou a ideologia, a palavra não tem como funcionar, porque é um embaraço, né? Não é que a palavra não tem poder, não, porque Deus trabalha com o livre-arbítrio. Porque se Deus, né, pode falar. Eu queria até testemunhar que eu me senti muito aliviada. Acho que tem uns 15 dias, eu acho, eu estava lá em casa e a Gabi falou para mim assim, que ela não queria ser dona de casa, que dona de casa só lava vasilha, que ela queria ser médica. E antes, quando eu vinha assim, me dava um sentimento, eu ficava assim, é mesmo? né? Eu falei assim, nossa, e eu ficava, porque eu tinha muito, né, a questão do feminismo, não que eu me libertei totalmente, mas eu já vi Deus trabalhando, né? Aí, na hora, assim, eu fui e falei para ela assim, ô, Gabi, presta atenção, já pensou se a minha mãe trabalhasse? Quem ia lavar as vasilhas? Quem ia cuidar de você? Quem ia acompanhar você? Cuidar da nossa casa? Aí eu fui explicando para ela, eu falei assim, pensa a mamãe que ficar o dia inteiro fora de casa, você ia ficar na escolinha o dia inteiro. Aí depois ela olhou para mim e falou assim, ah, mãe, é bom você estar em casa. Então, assim, antes, nossa, me dava uma revolta muito grande. Eu falo que, às vezes, o pastor dava ensinamento, questão do casamento, questão do romantismo, criação dos filhos, porque, realmente, eu tinha na minha cabeça que o importante era o casal, tá bem, e os filhos a gente cuidar, assim, das coisas e tal, que tinha que ter o romantismo e tal. Então, assim, quando o senhor falava, eu falava assim, não, o pastor está falando dele. Eu não aceito do trabalho. Quando o senhor falava do trabalho, assim, misericórdia, não. E assim, eu olhava só para mim e olhava só para as mulheres que trabalham. Depois disso, eu comecei a olhar assim, tem muitas mulheres que não trabalham e elas se sentem bem. E não porque eu assim, aceitei, porque eu vi que elas não trabalham, mas que não tem nada a ver. Só que a gente só olha aquilo que a gente quer e só olha aqueles que fazem. A gente não olha aqueles que não fazem. Então, tipo assim, eu resistia mesmo. Justamente. O diabo só mostra os que são dele que está lá rico, né? Porque a turma de 99% que está lá na sarjeta, ele não mostra um. Né? Por isso tanto que quando eu lia A Mulher Sábia, né? Aí me dava uma raiva. Não! Olha só, mas é fácil, você sabe, ela tem serva, ela tem aquilo. Aí, quando a Juliana me chamou para ler a Bíblia, que chegou nisso, eu falei assim, não, Juliana. Eu fui falar, mas olha lá, Juliana, mas ela sabe. Aí que ela falou assim, cara, não é assim. É as virtudes que ela tem que fazer dela, sabe? Que aí minha mente abriu. Tá vendo? Então é isso aí, né, irmãos? Vamos. Amém? Amanhã nós continuamos no nome de Jesus.